It's I, Hack the Bear. Bem-vindos ao meu canal. Nem parece que é a terceira vez que eu tô tentando gravar um vídeo. Não o mesmo vídeo, é só que tipo as pautas foram caindo porque outras me deram mais vontade de falar com certa urgência e por isso eu tô refazendo vídeos em cima de vídeos enquanto eu tô editando os anteriores, porque eu não vou desistir deles. Uma quantidade razoável de trabalho, uma quantidade razoável de tempo e energia foi gasta para fazer esses vídeos, então eles vão subir pro site, vão. Mas anyway, esse vídeo aqui é uma apresentação do site. Esse vídeo aqui é uma apresentação do canal. Bom, de certa forma do site. Não do site, mas do meu blog. Porque vocês não me conhecem, a maioria de vocês não sabe quem eu sou. Meu nome é Daniel, também conhecido como Hack the Bear. Eu tenho um blog. Para os mais novos, é um lugar onde você, no começo dos anos 2000, você ia para escrever textos longos e colocar gifzinhos animados. Hoje em dia, você faz isso no WhatsApp, no Telegram, né, no Twitter. Antigamente, você fazia isso em blogs, né, onde você fazia textos gigantescos, né, que nem os meus. Eu sou editor, tirano e dominador com mão de ferro do site Groselha on the Rocks, 15 anos. É um blog de quadrinhos. Eu escrevo sobre outros temas como música, luta livre, games, etc, etc. Muito raramente filmes, mas majoritariamente eu escrevo sobre quadrinhos, sobre gibis. Eu gosto de falar sobre outras das minhas áreas de interesse, né? Mas o que eu particularmente, modéstia aos infernos, me considero meu expertise, né, são os quadrinhos. Esse primeiro vídeo eu tô fazendo de forma extremamente mambembe, extremamente punk, extremamente grunge, do it yourself. Estou aqui sentado no meu trono de poder, a.k.a. o meu puff. Eu tô aqui com o meu microfone, minha ring lightzinha, porque eu sou uma blogueirinha, né? E por que eu tô fazendo isso? Sem roteiro. Normalmente vou ter um roteirozinho, ou pelo menos um PowerPoint com pontos, sabe? Com bullet points, pra eu saber, pra eu ter como um norte, né? Pra eu não ter que ir completamente no freestyle. Mas esse eu fiz questão de fazer no freestyle. Por quê? Por causa da natureza do gibi que eu li, que me motivou a fazer esse vídeo para começo de conversa, que foi Doctor Strange Fall Sunrise. Ele tem roteiro e arte de Treadmore e cores de Heather Moore. Eu não pesquisei se eles são parentes, um casal, irmãos, etc, etc, etc. Mas que gibi maravilhoso, que gibi espetacular. Eu acabei de ler, eu dei 1 hora para mais ou menos digerir o negócio. Não li nada sobre, porque eu não queria embotar minha opinião, né? Eu não queria que ela fosse influenciada por outras leituras. E vim aqui falar sobre ele com vocês. A história não importa. Estranhamente, não é o único gibi que eu li recentemente que eu vou fazer um vídeo sobre e cujo plot vai ser não importa. É a história de Sofia, né? Na verdade, é a história que narra a guerra entre Baito e Sofia. Baito é o deus da forma, o deus do mundo real, digamos assim, do mundo físico, né? Como diz o quadrinho, se você é, você está, e se você está nos domínios de Baito. Enquanto Sofia é uma entidade do campo das ideias, meio que aquela dicotomia platônica clássica, né? Do mundo das ideias, né? Houve uma guerra entre os dois, porque Sofia queria ir para outras dimensões, além daquela na qual ela e Baito viviam. Baito tentou assimilar ela, mais ou menos que nem o projeto da instrumentalidade humana do Evangelho, né? Para um jeito de acabar com a alteridade é absorver o outro indivíduo e transformar ele em mim. Dessa forma não existe o outro, só existe eu. Não deu tão certo quanto ele gostaria, e o resultado disso foi ele ficando mordido e ele transformando a dimensão onde ele agora sozinho vive e reina num gigantesco inferno, a dimensão mística onde ele vive. Sofia, agora no nosso mundo, pede ajuda do Stephen Strange, né, o Doutor Estranho, porque ela está grávida e prestes a parir. Obviamente, em sendo ela uma deusa, esse processo de dar à luz não vai ser convencional, não vai ter absolutamente nada de convencional, na verdade. O Doutor Estranho vai ter que adentrar a dimensão de onde eles vieram para trazer para nossa o bebê em questão, que
é um dos novos Aeons, que são os filhos da Baito com a Sofia. Um deles, ainda do lado do Baito, se chama Coin. Eu achei isso um detalhe interessante, né? Coin, moeda. E é isso. Eu poderia falar mais sobre plot propriamente dito, mas esse não é um gibi plot oriented, esse não é um gibi sobre história, esse não é um gibi sobre tipo a cadeia de eventos que acontece. Portanto, eu poderia falar dele inteiro para vocês, porque não existe spoiler. Se ele não é sobre plot, ele não é sobre eventos que eu posso revelar para vocês. E isso que eu acho fascinante nele, por ser um gibi da magia, e magia é um tema que, tipo, nos quadrinhos, ficção em geral, geralmente significa só um sujeito solta um raiozinho, pilota um grifo ou qualquer coisa do gênero, né? Aqui não. Aqui magia é uma forma de perspectiva, de fato, uma forma de interpretar o mundo, e é um mundo completamente não regido por leis de física, exceto na cidade do Baito. Por quê? E é isso que eu acho interessante nos temas que esse gibi fala, porque apesar de não ser plot oriented, ele não ser focado na história, ele tem temas, e esses temas são bem interessantes, são muito bem trabalhados no quadrinho. Eu vou ter que falar de filosofia, eu prometo que eu não vou ser particularmente árido, ok? Esse é meu livro, Star Wars e a Filosofia. Sim, eu sou esse tipo de pessoa, lidem com isso. Por que eu peguei ele? Porque um dos artigos nesse livro fala sobre Heidegger. Sim, eu sei, Heidegger era um nazista, mas vocês não podem ignorar as contribuições dele para a filosofia. Tanto que filósofos de todo o leque ideológico ainda fala das ideias dele. O que vocês podem fazer é ignorar o Heidegger e, tipo, sei lá, dizer que quem fez isso foi a Hatsune Miku ou, sei lá, Nicolas Cage. Pronto, Nicolas Cage foi o filósofo que geriu essa filosofia que anteriormente a gente atribuía a Heidegger. Anyway, Heidegger faz uma crítica à técnica. Ele diz que, tipo, uma das grandes fontes das dores humanas vem da nossa relação com a tecnologia. E ele fala de duas formas de interpretar a tecnologia, dois tipos de experiência tecnológica, né? Ele cita o processo de desocultamento, que é tipo o processo de transformação que nós humanos fazemos com a natureza. E dessa forma existem duas formas, segundo ele, de desocultar coisas. Mais ou menos aquela ideia novamente filosófica, arquetípica, né? Da ideia de que, tipo, a pedra, na verdade, tem uma estátua lá dentro, o artista, tudo que ele faz é trazer isso à tona, ou que, tipo, você pegar alguma coisa e transformar em ferramentas. E ele fala da experiência pronta e à mão e a presente à mão. Qual a diferença dessas duas? Perspectiva. E é por isso que é tão importante num gibi que é sobre magia, porque magia é sobre vontade humana, é sobre a forma que você enxerga a realidade, é muito sobre perspectiva. O que separa Stephen Strange do Baito no gibi e do Coin, posteriormente, o Baito é derrotado relativamente cedo no gibi, né? E do Coin, posteriormente, é perspectiva. É a forma que eles lidam com magia. O desocultamento pronto e à mão, que o Heidegger fala, é um relacionamento mais simbiótico do homem com o meio dele. Ou seja, a gente usa insumos que o universo nos dá, né, que a natureza nos dá, a gente transforma a natureza e a gente devolve para ela depois. É uma relação simbiótica, esse é o ponto importante. É uma relação de equilíbrio. Eu transformo aquelas pedras, aquelas madeiras em coisas, mas eu faço isso de uma forma equilibrada, não necessariamente predatória, entende? É como os primeiros hominídeos faziam, né? A ideia de, tipo, transformar pedras em ferramentas, converter metais e usar fogo e caçar e etc. Mas tudo com certo equilíbrio, né? O caçador sabe que você não pode caçar, existe um período de caça e um período de resguardo. A mesma coisa com o fazendeiro, existe um período que você pode usar a horta e o período de plantio. E se você consumir demais, o mundo não é uma caixa de bombons de onde você vai tirando sem fim. Esse é o desocultamento pronto e à mão. E você também tem o presente e o à mão. Esse sim tem mais os moldes do capitalismo. Sim, eu vou falar mal de capitalismo. Esse é o momento que esse vídeo fica mais vermelho, meus queridos.
Mas não tem como não falar, não tem como não fazer uma crítica ao capitalismo ao interpretar esse gibi. Por quê? O gibi não fala em si, não há nem a presença do coin, apesar disso ser um claro sinal. Mas não é nem a presença do coin em si. Como eu disse, é uma questão de perspectiva. O presente e a mão, não quero confundir os dois. O presente e a mão. O presente e a mão, ele não é uma relação simbiótica, é uma relação meio de predação. Meio que a relação que a gente tem hoje em dia nos moldes capitalistas, né? De tipo, só consumir. Os 4 anos do governo Bolsonaro, por exemplo, foram cheios teve um aumento significativo nas queimas, né, da floresta amazônica para a criação de campos de gado, né, campos de plantio e gado. É a ironia da coisa, né? É bizarro você pensar que as pessoas acham que o universo, que a Terra, né, é uma coisa de onde você pode tirar e tirar e tirar sempre, porque as consequências disso a gente tá vendo com as mudanças climáticas, né? É uma decorrência direta disso, da nossa velocidade de consumo constante, né? Da relação que a gente tem com a natureza, com os recursos em si, né? O Baito utiliza a magia meio que como uma ferramenta, como uma arma. E existe esse elemento que é típico do capitalismo, e é por isso que esse foi um tema que tocou forte na memória, né? Enquanto eu estava lendo Fall Sunrise. O capitalismo tem isso, de tipo, ele não só vai pegar algo, vai transformar aquilo numa commodity, ou seja, numa coisa que vai ser vendida e que tem uma função. Quando aquela coisa não puder mais executar aquela função, ela vai ser jogada de lado. Não é só que ela faz isso com coisas, com a natureza, quando se transforma metais em X coisas, ou se transforma plantas em remédios, ou se transforma plantas em, sei lá, borracha ou qualquer coisa do gênero. Não, isso é com tudo no capitalismo, inclusive com a gente. Humanos, né, são comodificados. Nós somos peças, sabe, que você só repõe uma vez que elas quebram e que se não funcionam mais você joga fora, né? Todo mundo tem uma história do momento em que o mesmo chefe que te dava tapinhas nas costas é o que te manda pro olho da rua, não é? Pois é. E é bizarro você pensar isso, porque quando a gente fala de objetos em si, no capitalismo, nesse processo de comodificação, eles acabam sofrendo um processo que é um processo antimágico, um processo macabro. Porque na magia as coisas têm uma pluralidade de usos, e quando elas voltam para a natureza, elas voltam para o ciclo meio de reencarnação, uma coisa meio, uma visão meio espírita da coisa, né? No capitalismo, quando essas coisas quando um objeto quebra, ele vai pro lixo, ele é reciclado, ele é transformado em outro objeto e ele volta a ser vendido nesse ciclo, continuando esse ciclo mórbido, esse ciclo macabro de uma espécie de anti-ressurreição, em que você é trazido de volta para servir uma função, quebrar e voltar, e servir uma função e quebrar e voltar. Isso não é feito com seres humanos, porque nós morremos e não temos como ser reciclados. Se houvesse, creiam-me, o mundo seria um gigantesco filme do Robocop, porque Robocop é literalmente sobre isso, né? É um sujeito que morre e ele é trazido de volta para executar a função que, aliás, foi o que fez ele morrer no primeiro momento. Mórbido? Sim, para um caralho. Fall Sunrise. Falar que a arte é lisérgica me parece reducionista. O que eu vou dizer, no entanto, eu não uso drogas, mas eu acredito que seja mais ou menos essa a sensação que usar drogas, usar LSD passa. Usar drogas psicodélicas. Eu achei essa uma reflexão interessante pelo seguinte: enquanto eu li esse gibi, eu também tô começando a ler os primeiros encadernados de Hellblazer, né, do John Constantine. Eu notei que existe uma diferença significativa entre os universos de magia da Marvel e da DC, e eu achei isso particularmente fascinante. Vê se vocês concordam. O universo de magia da Marvel é você tomar uma tonelada de ácido, você tomar meio litro de chá de cogumelo. Aquela droga em si não é potencialmente letal, mas se você tomar em quantidades muito grandes, o efeito disso vai quebrar você. Ok? Ok. Já o universo DC, a magia no universo DC, pelo menos no que tange a Hellblazer, é basicamente você se picar de heroína. Ou seja,
Não existe, mas você pode usar uma quantidade mínima. Não existe quantidade segura. Você vai se ferrar no processo. Você vai quebrar. O corpo humano não vai, sabe? Tipo, não foi feito pra, sabe? Seu braço vai gangrenar, seus órgãos vão, sabe? Vai ter um custo físico disso. E ainda assim, como é o caso do John Constantine, né? Ele vai continuar usando. Por quê? Porque ele é um viciado e precisa ter o pico dele. Eu achei isso uma coisa interessante, porque tipo meio que dialoga com esse elemento da comodificação, né, da magia. Não é para menos que tipo a cidade onde Baito domina, ela tem um tom extremamente militaresco, Deus, pátria e família. Não nos esqueçamos que essas são as bases do fascismo, né? As bases ideológicas do fascismo. E ao mesmo tempo, o Baito tem um ritual, né? Ele não é, o próprio quadrinho fala, ele não é um deus de amor. Ele tem um ritual que é o que confere o senso de urgência na história, porque quando o Stephen chega na dimensão do Baito e da Sofia, ele ouve que ele chegou no dia de um sacrifício, que eles vão ouvir um sino à meia-noite ou às 10 da noite, eu não vou lembrar agora, mas que quando esse sino tocar, o Baito vai dar uma opção para todos os moradores ali. O Baito vai matar todos os primogênitos, ou ele vai conferir às pessoas o direito de matarem uma pessoa, passarem o sangue dessa vítima na porta, e aí ele não leva o primogênito, né, dessas famílias, né? Familiar? Pois é. Quando eles dizem que o Baito não é um deus de amor, isso é uma pequena referenciazinha, né, à história do cristianismo, né? O assassinato de primogênitos não é uma exclusividade do Baito. O Jeová já estava fazendo isso no Velho Testamento, né? Vocês lembram as pragas do Egito, né? Isso tá até na animação do Moisés, né? Não tem como você dourar a pílula, né? E é interessante porque a igreja sempre teve um papel de validação do capitalismo. Curioso, né? Tipo, a igreja católica, não tô nem falando dos evangélicos hoje em dia de braço dado com o pior que a direita brasileira tem a oferecer, mas tipo, essa é uma relação histórica, né? Desde a igreja na Idade Média apoiando Deus, apoiando reis, né? Que eram vendidos como Deus na Terra, até a mesma igreja católica apoiando os nazistas na Segunda Guerra, apoiando os exércitos franquistas, né? Na Espanha. Em ambos os casos, tanto o capitalismo em si, quanto a igreja, enquanto validação do capitalismo, trabalham com essa ideia de que o mundo é seu. A Bíblia diz isso, né, de acordo com os cristãos, de que tipo, Deus falou que todos os animais da terra estão a serviço do homem. Mais uma vez validando esse negócio do desocultamento presente à mão. Eu não tenho os conceitos decorados, né? Presente, eu conhecia como desocultamento técnico e desocultamento ideal, porque eu tive que estudar isso para uma disciplina na faculdade, mas whatever. Essa ideia desse desocultamento coisificante, né? Comoditificante, vamos colocar nesses termos, para ficar mais fácil. Esse desocultamento comoditificante é validado, então, tanto pelo Estado em si, porque, né, é interessante pro Estado capitalista vender a ideia de coisas, porque aí você pode brincar com aqueles conceitos que são a base do capitalismo, né? Como, por exemplo, exclusividade e por aí vai. E ao mesmo tempo você tem a igreja validando essa ideia, né? De que tipo, é por isso que pessoas mais religiosas negam, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Mesmo estando à vista os olhos, né? Que nem no caso do degelo das calotas polares, o aumento da temperatura em quase o planeta inteiro. Agora a gente tem ciclones aqui por São Paulo, né? O negócio tá batendo na nossa porta e as pessoas preferem não ver, né? Por quê? Porque aparentemente Deus disse para elas não ver. Então eu acho maravilhoso como tipo existe o uso da magia como uma forma de opressão, ao contrário do que ela em si deveria ser, porque a magia, tal qual a força dos Jedi, ela não é nem boa nem ruim, ela é o fruto do uso que se der para ela, né? É um gibi maravilhoso, essa é a minha experiência com esse quadrinho. Eu tenho certeza que a de vocês vai ser diferente, porque eu não acho que duas pessoas lendo esse quadrinho vão interpretar ele da mesma forma. Os grandes temas estão lá, mas eu digo como ele vai bater individualmente com cada um de nós. Eu sou ateu desde os 14 anos, o gibi ressoou em mim desse jeito. Pra você, sei lá, se você é um caoísta, se você é budista, se você é hindu, se você é cristão, se você é católico, talvez vá soar de um jeito completamente diferente. E se for esse o caso, deixa nos comentários quais são suas impressões desse quadrinho, ok?
Eu ainda vou fazer um vídeo explicando, esmiuçando meu sistema de notas, como eu vou fazer para dar nota, porque eu quero que notas aqui tenham valor. Isso posto, não tem como eu não dar 10 para esse quadrinho. Arte, roteiro, tudo é tão perfeito, tudo é tão redondinho. Quando forem ler, não se preocupem. Eu vou repetir isso para que fixe na cabecinha de vocês. Não se preocupem com plot. Não entenderam? Leram de novo. Não entenderam numa segunda vez? Tenta não levar o negócio numa perspectiva muito cartesiana de causa e efeito, de tipo plot, qualquer coisa. Vê como o gibi faz você se sentir, ok? Acho que essa é a coisa importante desse quadrinho. É como ele faz você se sentir, ok? 10, não tenho o que falar. Fall Sunrise. Treadmore, Heather Moore. Uma das melhores coisas que eu li esse ano. Fácil. Este é o primeiro vídeo desse canal. Se você gostou, dá like, deixa comentários, ativa o sininho, todo aquele protocolo que o youtuber tem que falar de tempos em tempos para que vocês, meus queridos, possam receber os novos videozinhos toda vez que eles saírem. Qual vai ser a periodicidade desse canal? Pelo menos um vídeo sobre quadrinhos toda semana. Se eu fizer mais de um vídeo, vai ser sobre qualquer coisa que eu quiser falar. Pode ser quadrinhos, pode ser luta livre, música, games, etc. Mas eu vou tentar evitar dois vídeos sobre quadrinhos, exceto se for review mesmo, tipo uma coisa meio The Needle Drop, manja, Anthony Fantano. Aqui eu não escondo as minhas influências, meus queridos. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os próximos vão ter mais roteiro, os próximos vão ser mais lapidados, mas pela própria natureza desse gibi eu achei que era interessante eu abrir mão da lógica fria, né? E eu não tentar esmiuçar esse gibi, eu não tentar desocultar esse gibi da forma tradicional e falar mais sobre as minhas impressões dele, sobre como ele bateu em mim, porque eu acho que ele é muito sobre isso, na real. Ele é meio que nem Prometeia, né? Nesse aspecto. Ok, meus queridos. Nos vemos semana que vem. Ou essa semana, se eu estiver particularmente inspirado, vai saber. Vai que eu pegue alguma coisa que tipo vire minha cabeça do jeito que esse fez. Vai saber. Espero o inesperado. Too sweet? Too sweet.